Olá, eleições 2022, eleições cidadãs na nossa Vale TV e nessa semana ouvindo os candidatos a deputado estadual e federal aqui da nossa região da Vale TV, hoje recebendo o candidato à reeleição aqui Issur Cor. Issur, candidato, seja muito bem-vindo, uma honra te receber. Muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Para mim também é uma honra estar aqui nessa TV tão querida, acolhedora e que fala daqui para a gente daqui das nossas pautas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Candidato, breve apresentação tua, da tua trajetória pessoal, profissional, política. Eu costumo dizer que eu sou um professor, sou músico e estou deputado. Nós não somos nada na política, nós estamos em alguma condição. Então eu carreguei e carrego a minha profissão enquanto professor, enquanto músico, essa pauta muito ligada às questões humanas, digamos assim. Se eu pudesse dizer que eu sou um deputado de exatas ou de humanas, sou um deputado de humanas. Então eu atuei sempre nesse sentido. O pessoal me conhece muitas vezes pelos 2 mandatos de vereador em Novo Hamburgo, de 2012 a 2016. E de 2016, quando fui eleito o mais votado daquela eleição e da história de Novo Hamburgo, e me elegendo então deputado em 2018, sempre com a pauta da educação e tudo aquilo que rodeia a educação. Sou filho do seu Nelson e da dona Solange, de descendência italiana e descendência alemã. Eu sou o pai da Isadora e do Gael. Isadora é uma menina de 16 anos, o Gael um menino de 9 anos, pai de 3 cachorros e um gato. Então, e esposo da Daiane. Essa é a minha família, minha formação. Sou pedagogo por formação, com ênfase em educação inclusiva, sempre atuei na educação inclusiva. Ex-mecânico da Força Aérea, onde por 8 anos estive na Força Aérea, atuei como mecânico de aviação e essa é a minha história. 12, 15, 20 anos de noite tocando em barzinhos, em casamentos, em aniversários e esse é o Issur que o pessoal conhece e que hoje está deputado estadual e que busca a reeleição. Candidato, que Rio Grande do Sul é esse de 2022? É o Rio Grande do Sul já muito mais enxuto do que o Rio Grande do Sul de 2018. Com muitas soluções destravadas, pode-se dizer que a Assembleia Legislativa executou ou atuou, Rodrigo, 40 anos em 4. Nós avançamos pautas que estavam lá trancadas ou travadas no Parlamento há muito tempo e que graças a essa grande renovação que houve no Parlamento de 2018, quando dos 55 deputados, 28 novos deputados entraram, ou seja, a metade mais um, substituíram e vieram com novos pensamentos, novas ideias, novas possibilidades, tanto que foi a legislatura mais econômica da história do Parlamento Gaúcho. Eu, por exemplo, economizei 75% da verba de gabinete, daquilo que eu tinha direito a utilizar, nomeamos quase a metade do que teríamos de cargos à disposição para nomear, então fizemos uma economia, mas detalhe, não uma economia burra, uma economia inteligente. Economia burra é tu deixar de gastar e não fazer nada. Economia inteligente é o que tu produz com o que tu custa. E a gente tentou ter, então, digamos assim, ser enxuto nesse sentido. Produzir o máximo possível com o mínimo de gasto. E esse Rio Grande do Sul é isso que se espera das suas figuras políticas. Economicidade, resultados, produtividade e o foco de todo o trabalho do Parlamento, do Poder Judiciário, do Poder Executivo tem que ser a qualidade de vida, a possibilidade de oportunidades para o cidadão. Candidato, fala para nós um pouco de por que ser candidato a deputado estadual e quais são as suas principais bandeiras e projetos. Rodrigo, vou me dar o direito de fazer inclusive um destaque. Muitas pessoas perguntaram, Issur, por que tu não vai federal? Já fez a tua história na Assembleia Legislativa, por que tu não tenta federal? Numa ideia de que tem que ser uma corrida desenfreada em busca de chegar cada vez mais perto de Brasília. Eu não entendo assim. Eu entendo que eu, enquanto vereador, e o que tem acontecido como deputado, eu fiz um mandato de vereador e logo em 2016 queriam que eu concorresse a prefeito. E eu disse, calma, eu ainda preciso consolidar muitas coisas que eu tenho para fazer enquanto vereador na cidade. Tanto é que a minha votação para vereador mostrou que eu teria grande potencial para concorrer a prefeito naquele momento, mas preferi ser pezinho no chão, como dizem, um passo de cada vez. Já para deputado estadual, a mesma coisa. Eu fiz um mandato onde, infelizmente, a pandemia consumiu muito das nossas agendas. Os deputados não puderam propor as suas pautas, pelo contrário, a pandemia propôs as nossas pautas. Eu visitava um município para tratar de a situação de um ginásio, de uma escola, de uma delegacia que precisava de uma viatura, de um hospital que precisava de um leito, e a pauta era a vacina, o médico, o respirador, importantíssimo, e é justo porque nossa principal meta naquele momento era salvar vidas, tem sido ainda. Salvar vidas, salvar negócios, salvar empresas, conseguir, entre aspas, sair com o menor impacto possível de uma pandemia.
Infelizmente, ela foi impactante, perdemos vidas, perdemos negócios, mas fizemos o melhor possível. Mas então a pandemia, por 2 anos, não permitiu que nós pudéssemos propor aquilo que entendemos. Eu, por exemplo, sou alguém que atua muito em educação inclusiva. Dos 4 anos de mandato que eu poderia atuar nesse sentido, 2 anos as escolas estiveram fechadas. Então eu não pude atuar diretamente nessa pauta. Consegui fazer outras ações em termos de legislação, em termos de decretos e propostas. Então, só para trazer um exemplo, e estou indo novamente a deputado estadual porque entendo que tenho muito a fazer pelo Rio Grande do Sul, principalmente quanto à escola pública, à segurança pública, à saúde pública e a pautas de infraestrutura da nossa região e tudo aquilo que, no meu entendimento, são tarefas de um parlamentar que representa bem a sua comunidade. Candidato, nós separamos algumas pautas que são comuns a todos os candidatos e gostaríamos de trazer elas a ti também. São 4 pontos que consideramos importantes, que estão no centro do debate e de como vai ser os próximos 4 anos no nosso estado. Banrisul. Banrisul. O Banrisul precisa se reinventar. O Banrisul é um banco que é uma referência para os gaúchos, mas que vem perdendo espaço, por exemplo, para o Sicredi. Que quando a gente chega em festa de município, tu encontra atividades acontecendo nos municípios, tu vê entidades prestando algum serviço social e quando tem um apoio de uma instituição financeira, muito mais essa instituição é o Sicredi do que o próprio Banrisul. E eu conversei isso já com o gerente do Sicredi regional, com o Fábio, e já conversei com o diretor do Banrisul, explicando que o Banrisul precisa se aproximar da comunidade e justificar a necessidade da existência de um banco público. Porque hoje, neste momento, eu sou cliente do Banrisul, fala alguém aqui que utiliza seu salário, recebo o salário no Banrisul, quando pego o empréstimo, pego no Banrisul, ou seja, deixo taxas lá, utilizo cartão de crédito, utilizo muito o Banricompras, mas hoje o banco peca muito em termos de se mostrar um banco necessário para os gaúchos. E um exemplo foi a pandemia. Quando perderam a oportunidade de fazer linha de créditos viáveis para que as empresas não fechassem suas portas, para que restaurantes pudessem manter suas portas abertas, para que entretenimentos da área, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul, após a pandemia, cerca da metade das casas de festas fecharam suas portas, porque ficaram 1 ano e meio, 2 anos impossibilitados de exercer suas atividades. Essas empresas precisavam de linha de crédito. E o Banrisul perdeu a oportunidade de se mostrar um banco solícito e dizer: nós estamos aqui para salvar os gaúchos em qualquer situação. Nós estamos aqui para atender os gaúchos no que precisarem. E não o fizeram. Um exemplo, os funcionários públicos que tinham empréstimos, professores, brigadianos, que tinham empréstimos e que, em vez do banco parcelar novamente as suas dívidas, o banco botou juros em cima disso. Então, ou seja, o banco lucrou em cima da dificuldade das pessoas. Por esses motivos é que eu digo que o Banrisul precisa se reinventar e se reaproximar dos gaúchos, estar mais presente nas comunidades, porque essa é a diferença de ter um banco público, dar uma assistência melhor do que um banco privado. Porque se o banco público tiver as mesmas taxas que o banco privado, tiver as mesmas oportunidades de crédito que o banco privado, e tiver a mesma presença que o banco privado, o que justifica carregar um piano de um banco público? Nada. Então, o Banrisul, na minha opinião, precisa se reinventar sob o preço de ter o seu nome exposto no processo de privatização da Assembleia Legislativa e não conseguir justificar a necessidade da sua existência para o povo gaúcho. Corsã, candidato. A Corsã passou pelo processo que nós enfrentamos na Assembleia. As pessoas entenderam que a Assembleia definiu a privatização das estruturas públicas. Pelo contrário, a Assembleia o que definiu foi a retirada de um plebiscito que originalmente não existia na Constituição do Estado, que foi incluído na Constituição do Estado no final dos anos 90, dizendo que seria necessário plebiscito para privatização de empresas públicas. Porém, não existe plebiscito para a criação de empresa pública. O governador cria empresa pública a hora que quiser, sem precisar de plebiscito. Por que na hora de extinguir... Imagina, um governador tem na sua vontade: eu vou criar a empresa gaúcha de rodovias, como foi criada a EGR. Ele não precisa de plebiscito, ele cria como ele quer, e na hora dele extinguir, ele precisa passar por um plebiscito. Não justifica. Então, o que a Assembleia fez foi retirar o plebiscito e permitir que se discutisse esse tema. E avanço. Um plebiscito, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Novo Hamburgo, certo? Que tem Comusa, que desde 1992 tem há 40 anos, há 30 anos, o seu órgão fornecedor de água. Como é que um hamburguense, num plebiscito, ia opinar sobre o serviço da Comusa, que não é prestado, da Corsã, que não é prestado há 30 anos aqui no município? E num plebiscito, o hamburguense iria opinar sobre o serviço da Corsã. Não ia se discutir a Corsã, a qualidade do serviço. Ia se discutir funcionalismo da Corsã.
Infelizmente é o que ia acontecer, o que é justo, mas não estaria se desjulgando a qualidade do serviço. E o grande pecado da Corsã, para finalizar, não é o fornecimento de água. Nesse eles são muito eficazes. O problema da Corsã é o não tratamento de esgoto. Uma empresa que hoje, com toda a sua história no Rio Grande do Sul, com todos os avanços necessários, hoje ela trata 8% do esgoto do estado do Rio Grande do Sul. Quando nós temos uma meta, um objetivo de em 2035 estarmos com 90%, 80% do esgoto tratado. A Corsã não vai conseguir atingir isso sem aumentar suas taxas. E se disser que consegue atingir sem aumentar as taxas, foi irresponsável até agora, então. Porque poderia ter feito com o recurso que tinha. Então, por todos esses motivos, eu entendo que é muito importante discutir a Corsã. Há municípios que estão conseguindo se virar, conseguindo construir os seus projetos, seus planos, mas um exemplo é o litoral gaúcho. Eu tive recentemente, voltei de roteiro do litoral, onde diversos municípios como Torres, Arroio do Sal, Capão da Canoa, vêm discutindo a sua relação com a Corsã. Mas hoje nós temos uma oportunidade, com a retirada, para finalizar, com a retirada lá do plebiscito, hoje a Corsã precisa sentar e conversar com os municípios. Quando havia um plebiscito, um campo de força protegendo a Corsã, os municípios ficavam desesperados atrás do deputado. Eu preciso sentar com a Corsã para decidir o que nós vamos fazer aqui do meu tratamento de esgoto. E não conseguiam sequer acesso à Corsã. Agora que a Corsã viu que não está mais blindada por um plebiscito, eles sentam nas mesas, conversam com os prefeitos. Então, se isso aí, ou seja, essa atitude, essa mudança de pensamento da Corsã já fez valer a pena o que foi votado na Assembleia Legislativa. Pedágios, por si só, e especialmente o da nossa RS 118. Pedágios, a comunidade pode ter acompanhado que nesses 4 anos, quando o governo anunciou a concessão pelos novos 30 anos de concessão de pedágios, eu fui um dos primeiros a comprar a briga, inclusive espalhei 30 outdoors pela região aqui dizendo não ao pedágio. Outdoors pagam com recursos próprios, não saiu um centavo de recurso público, uma foto minha bem braba lá dizendo pedágio não. Porque no nosso entendimento, pedágio é imposto disfarçado em forma de tarifa. Ainda mais da maneira como se institui pedágio no Brasil. Países de primeiro mundo também tem pedágio. Na França tem pedágio, na Europa tem pedágio, na Suíça tem pedágio. A diferença lá é que não existia estrada. Tu mostra um campo, um descampado vazio, como é, por exemplo, o descampado aqui na 240, que vai receber a 448, os 18,7 quilômetros que faltam de Sapucaia do Sul até aqui em Portão. Em outros países, tu chama uma empresa e diz, aqui não tem uma estrada, tu quer construir? Constrói estrada e por 15 anos, 20 anos, 30 anos, tu vai explorar, recuperar o que tu investiu através de um pedágio. No Brasil, não. E aí, entrando no exemplo da 118, 25 anos, para todos nós que daqui utilizávamos a 118, chamávamos de atalho para freeway, para ir para o litoral. Por 25 anos o governo ficou remando para fazer, quando a obra ficou pronta, apresenta uma taxa de pedágio. Aí é no mínimo uma piada de mau gosto com o bolso do cidadão que pagou no seu dia a dia, na compra da carne, do combustível, do pão, em tudo que pagou suas contas, pagou imposto, o governo reverteu o imposto em 25 anos para essa rodovia e agora quer cobrar pedágio. Sou veementemente contra qualquer praça de pedágio, contra qualquer pedagiamento. Nós temos recursos para isso e não podemos punir as pessoas mais uma vez. E por isso, sou autor do projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. Quem quiser buscar no sistema pode procurar ISUR Projeto Pedágios, que garante a isenção de moradores de municípios que terão praça de pedágio, caso eles venham a ser colocados novamente. Ou seja, o morador de Campo Bom, o morador de São Sebastião do Caí, o de Portão, qualquer município que tiver uma praça de pedágio, vai receber uma guia junto à empresa concessionária, vai cadastrar a sua placa e vai ter direito a cruzar a praça de pedágio. Porque hoje os pedágios eles cortam o município, Rodrigo. O morador, por exemplo, onde vão colocar um pedágio em Capela de Santana. O morador que mora no bairro mais distante, ele precisa, por exemplo, ir até a unidade de saúde no centro, ele vai pagar R$ 9,50 de pedágio para ir, para levar a família num posto de saúde e R$ 9,50 para voltar. São R$ 19,00 para o cara levar o filho na escola para levar no posto de saúde. Então, a praça de pedágio, digamos assim, com toda esse agravante de cortar o município no meio e impedir que as pessoas tenham o seu livre deslocamento. Dívida do Estado. Um assunto muito sério e que nós tínhamos 2 opções na Assembleia Legislativa. Aderir ao regime de recuperação fiscal ou não aderir ao regime de recuperação fiscal. E eu acompanhei em todos os 6 votos, porque foram 6 votos no processo. Não foi o único voto, né? O último voto que aconteceu esse ano, agora, mais ou menos no mês de junho ali, onde realmente houve a adesão ao regime de recuperação fiscal, esse voto, na verdade, ele foi o fechamento do processo que iniciou há muito tempo
com diversos cortes que nós fizemos. Por exemplo, um dos cortes que a gente fez foi quando entramos enquanto deputados, congelamos o salário dos deputados e do funcionalismo por 4 anos. Depois se mexeu e se deu um reajuste esse ano agora para professores, policiais, brigadianos, funcionalismo. Não para os deputados. Os deputados abriram mão do seu reajuste, o que eu acho muito justo. Então isso faz parte de não é só aderir ao regime, né? É a gente entender também que a dívida do Estado, esse dinheiro não dá em árvore. O dinheiro que eu deixo lá de utilizar como combustível com diária é o mesmo dinheiro que o contribuinte pagou o seu imposto e que pode servir para pagar a sua dívida. Por isso que eu falei que estou, nas contas lá, eu sou o 5º gabinete campeão de economia da Assembleia Legislativa, como fui enquanto vereador, mas também tem um fato importante. Economia não é só o que eu deixo de gastar, é o que eu produzo com o que eu custei. Então, a gente conseguiu ser o 5º gabinete mais econômico, mas se botar no papel tudo que a gente produziu em projetos de lei, encaminhamentos, propostas de decreto, a gente se torna o número 1, porque foi o que menos gastou, o que mais produziu com o que menos gastou. Candidato, temos ainda 9 minutos e eu deixo à tua disposição para que tu aproveite esse tempo para conversar com os nossos telespectadores internautas, dando tua mensagem, tua saudação final, teu pedido de voto com tempo livre. Rodrigo, eu preciso dizer que diferente, né, de uma candidatura que eu tive em 2018, onde eu vim dizer em 2018 o que eu faria pelo Estado, hoje eu peço que as pessoas pesquisem o que já foi feito pelo nosso Estado. Diferente de políticos que têm vergonha ou que escondem o passado, eu tenho muito orgulho dos últimos 10 anos, quando saí de vereador de Novo Hamburgo, 2 mandatos e depois deputado estadual, agora por 4 anos, que as pessoas acompanhem, olhem a rede social, olhem nosso histórico de trabalho. Simples, vai no Google e escreve ISUR. E o que vai aparecer ali diz respeito do que fizemos. E eu quero destacar algumas das questões mais importantes. Só em termos de frentes parlamentares, o que é uma frente parlamentar, para as pessoas entendam. Um deputado comprar uma batalha, levantar uma bandeira, ele tem uma força desse tamanho. Quando o deputado cria uma frente parlamentar, ele precisa de mais 20 deputados assinando com ele uma proposta. Significa que tu tem alguém capitaneando a proposta, mas tem outros 20 parlamentares atuando junto nesse contexto. E assim eu criei a Frente Parlamentar pela Educação Inclusiva, uma pauta que eu sempre trabalhei com autismo e síndrome de Down, e criei uma frente parlamentar porque, diferente do que diz a lei federal, a lei nacional, o que a gente tem condições de botar em prática aqui nas escolas públicas é um abismo de distância entre o que propõe a lei e o que o professor realmente consegue trazer para a sala de aula e o resultado que dá para o estudante. Hoje o nosso estudante de inclusão, infelizmente, em muitos casos, fora excepcionalidade, e a exceção só confirma a regra, muitos casos ele entra e ele não tem uma evolução como ele deveria ter em sala de aula. Por isso se faz uma inclusão fictícia, onde o professor não tem estrutura, a escola não tem estrutura e as famílias é que sentem na pele. Então, criei uma frente parlamentar disso. Criei e presido a frente parlamentar, por exemplo, da extensão da BR-448, uma pauta importantíssima de 18,7 quilômetros, que, aliás, na semana passada o governo federal lançou o edital para a contratação do projeto, depois de ter feito o EVTEA, e nós vamos conhecer, dia 14 de outubro, a empresa vencedora do edital para fazer o projeto. Esse projeto vai demorar cerca de 1 ano para ser pronto, para ficar pronto, ou seja, lá pelo meio de 2023, perdão, lá pelo final de 2023, começo de 2024, nós teremos um projeto pronto para assim a gente garantir que logo em breve tenhamos a primeira pedra sendo colocada ali, o primeiro tijolo, para que a gente tenha essa estrada. Criei também e presido a Frente Parlamentar pela infraestrutura viária da região dos vales aqui, então pega 116, 118, 448, 010, que é um projeto importante, 239, 240 e todos esses outros trechos que compõem a nossa malha viária. Não adianta falar de desenvolvimento, Rodrigo, da gente querer que uma empresa venha do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, se estabelecer aqui na nossa região, porque nós temos um cluster, por exemplo, interessante de calçado, de maquinário e outras questões, e aí o empresário desce no aeroporto em Porto Alegre e fica 40 minutos parado na BR aqui. Daí ele diz assim, é aqui que é meu caminhão, minha carreta vai ficar parado com 10 mil pares de sapato dentro? Não, obrigado, eu vou me estabelecer onde eu tenho logística. E assim Santa Catarina está levando as nossas empresas, o Paraná está levando as nossas empresas. Ontem ainda, na Assembleia Legislativa, né, na terça-feira, dia 27, homenageei os 60 anos da Titasquini. E a minha homenagem, dei uma medalha para eles, dizendo o seguinte, a gente tem que, como gaúcho, agradecer por vocês não terem desistido do Rio Grande do Sul. Porque muitas empresas iniciaram aqui e desistiram do nosso estado e estão produzindo calçado no Espírito Santo, em Minas Gerais, aqui em cima em Santa Catarina. Então, por isso, criei e presido uma frente parlamentar para tratar da infraestrutura viária. Outras, por exemplo, que criei e presido.
Frente Parlamentar do Ciclismo e Cicloturismo, que é uma pauta muito importante. Frente Parlamentar do nosso Vale Germânico, que é uma pauta importantíssima e que dentro dela eu trouxe a Frente Parlamentar das Cachaçarias e Cervejarias Artesanais, que são um grande mote para trazer turistas do Brasil inteiro. E aqui eu faço um apelo das pessoas entendam que nós temos muito potencial turístico aqui na nossa região, no nosso estado, com a nossa colonização alemã que está prestes a fazer 200 anos, onde a gente pode trazer pessoas do mundo e do Brasil inteiro para conhecer a nossa cultura, para fazer um roteiro do Vale Germânico, conhecer as nossas cervejarias artesanais, cachaçarias artesanais, a nossa gastronomia, os nossos hotéis temáticos. Então nós temos muito potencial. E diferente do que as pessoas pensam, o setor turístico, gastronômico, de entretenimento, emprega e gera muita renda nesse estado e nesse país. Por isso criei essa frente parlamentar, entre diversas outras. E concluindo já, uma pauta que eu me debruço muito, Rodrigo, e que é muito importante, é a da educação em todos os sentidos, o ensino profissionalizante, a educação inclusiva. Hoje tu visita qualquer fábrica de calçado ou de máquinas e eles dizem, eu tenho vaga, eu não tenho a mão de obra qualificada para preencher a vaga. Então, estar mais atentos. Eu fui estudante da Liberato, fiz curso técnico, fiz curso de mecânica. Então, a gente ter mais, fomentar as escolas técnicas, fomentar o ensino profissionalizante é a garantia de que as pessoas terão emprego. E emprego ainda é o melhor programa de renda que inventaram. A renda, a bolsa, o auxílio isso, auxílio aquilo, ele dá dinheiro. Mas o emprego dá dignidade para as pessoas. Então, a gente tem que fomentar essas pautas. E também um tema que eu quero abordar muito, que é o tema da saúde mental, que eu me debrucei muito, que me preocupa demais, vivenciei isso enquanto professor e hoje nós temos um crescimento muito gradativo e preocupante em termos de depressão. O Rio Grande do Sul já é o primeiro estado do Brasil em termos de depressão. O Rio Grande do Sul já é o maior estado, é o maior índice do Brasil em termos de suicídios e é também o maior número de suicídios nas forças de segurança, nas forças policiais. Hoje, para teres uma ideia, nós temos 3 vezes mais suicídio e depressão nos policiais Rio Grande Gaúchos do que no Rio de Janeiro. Quando a gente fala, Rodrigo, de símbolo de criminalidade, de problema, de violência, a gente logo pensa no Rio de Janeiro. A gente assistiu Tropa de Elite, a gente sabe como é que é lá a questão das favelas. Mas o policial carioca, para cada um policial carioca que comete suicídio, 3 gaúchos cometem suicídio. Dados do estado são alarmantes. Por exemplo, no ano de 2018, o número de policiais feridos em combate ou mortos em combate foi 5 vezes menor do que o número de policiais que tiraram a própria vida. E isso está em toda a sociedade, na juventude, nas crianças, nas mães de família, nos pais de família. Houve um tempo em que depressão e suicídio era uma coisa mais desencadeada em homens, na faixa etária de 40 a 60 anos, e mulheres também nessa faixa etária. Hoje não tem mais idade. Hoje a depressão está nos 70 anos, nos 12 anos, nos 15 anos, nos 16 anos. Então, cuidar da saúde mental das pessoas é uma pauta muito importante. Por isso eu criei 2 cartilhas. A cartilha da saúde mental número 1, lançada em 2019, antes da pandemia, quando nem imaginávamos uma pandemia, e a número 2, lançada em 2021, já com os resultados da pandemia. E eles são assustadores no Rio Grande do Sul. Por que as cartilhas, Rodrigo? A gente não enfrenta problema que a gente não conhece. A gente só enfrenta o problema que a gente conhece. Nós temos campanhas de violência no trânsito porque a gente sabe a quantidade de pessoas que morrem no acidente de trânsito por embriaguez, por excesso de velocidade. Nós enfrentamos um Covid porque nós sabíamos o número de pessoas que morriam diariamente nos hospitais pelo Covid. E nós só vamos enfrentar a saúde mental, como tem que ser enfrentado o tema da depressão e outras situações, quando nós tivermos o conhecimento de quantas pessoas morrem em decorrência disso. Hoje a imprensa, por motivos lógicos, não pode noticiar. Mas se as pessoas tivessem consciência disso, quando sentam na mesa um pai e uma mãe e diz, filho, não bebe, dirige. Filha, não bebe, dirige, te cuida, também diria, filho, tu tá bem, filha, tu tá bem, tu precisa de atenção, mãe, esposo, vamos cuidar uns dos outros. E isso vem a saúde mental. E finalizando, eu sou autor da lei estadual do Alzheimer. A lei estadual é um dos grandes orgulhos que eu tenho, trabalhamos 3 anos no projeto e hoje o Rio Grande do Sul é pioneiro no país, com a ajuda do seu Leandro Minoso, que o senhor conhece, eu consegui criar a lei estadual de enfrentamento ao Alzheimer. E hoje, esses cerca de 500 mil de gaúchos e gaúchas que são atingidos direta ou indiretamente pela doença, têm um amparo de legislação. E também o autor da lei estadual, que incluiu os biomédicos na rede estadual, com a ajuda do seu Minoso, também o Minoso pai. E, por fim, autor da lei da Semana da Saúde Mental a ser discutida. Tenho muitos projetos em andamento e, por isso, preciso que vocês me deem a oportunidade de continuar fazendo. Sugiro que pesquisem e Surcor no Instagram, no Google, vão conhecer o meu trabalho e tenho certeza que, se conhecerem o trabalho, vão me dar o voto de confiança e lá, no domingo, vão digitar 11012 para que eu possa ter mais 4 anos de muito trabalho voltado à região e ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Obrigado, candidato. Obrigado pela tua presença hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Te aguardo no domingo, ao longo do dia, que Estaremos tire 15 aqui. minutos para estar ao vivo com os telespectadores, internautas da nossa Deu sorte em Vale 2018. Estarei novamente em 2022. A gente agradece a sua audiência, sobretudo, convidando para que continue acompanhando a nossa programação com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da nossa região, da região da Vale TV, para que acompanhe o Estação Hamburgo Especial às 20 horas de sábado e no domingo, a partir das 7 horas da manhã, a cobertura a cada momento da eleição no Vale dos Sinos e no Brasil, até a contagem do último voto. Eleições 2022, eleições cidadãs na nossa Vale TV.